Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos aqui mais um dia, meus irmãos de fé, para refletirmos juntos a palavra do Senhor. Que bênção, não é? E hoje venho trazer uma reflexão que não é sobre dieta, não é sobre corpo, moda ou estética. É sobre consciência, sobre o ato mais simples e mais espiritual que realizamos todos os dias: comer. A Bíblia diz, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas, será que temos comido para a glória de Deus? Ou temos comido para a pressa, para a ansiedade, para o mercado? Talvez a pergunta mais profunda sobre a alimentação não seja o que comer, mas por que comemos assim? Precisamos partir do princípio, abrir a nossa consciência, termos uma clara mente sobre todas as nossas atitudes. Então vamos lá. O alimento como símbolo sagrado. Desde o Gênesis, o alimento não é apenas sustento. Ele é símbolo, é linguagem divina, é comunhão. Quando Deus cria o ser humano, Ele o coloca num jardim, não num império, não numa cidade, não num escritório. No Éden, o paraíso que Deus criou. O alimento no Éden era puro, simples, vindo diretamente das mãos da criação. Comer era um gesto de intimidade com o Criador, um ato de confiança. Só depois da queda, o alimento passa a vir com o suor do rosto. E esse gesto, que antes era espiritual, começou a se perder. Comer deixou de ser comunhão e passou a ser consumo. O pão, que era partilha, virou produto. O alimento, que era dom, virou mercadoria. E quando o sagrado se transforma em produto, o ser humano começa a se alimentar de ilusão. Hoje, meus irmãos de fé, entramos em um supermercado e achamos que escolhemos, mas na verdade somos escolhidos. Escolhidos pelas cores das embalagens, pelos slogans, pelo melhor marketing, pelas promessas de fit, zero e light, sem ler realmente o rótulo do produto. A comida virou discurso. O que comemos fala mais sobre quem somos, mas muitas vezes fala também sobre o quanto estamos desconectados de nós mesmos e de Deus. O filósofo Jean Baruelet dizia que vivemos na era do simulacro, onde tudo é uma cópia do que um dia foi real. O alimento também virou isso, uma simulação. O tomate não tem mais gosto de tomate. A maçã é perfeita, mas sem o sumo dos nutrientes. Vivemos cercados de alimentos que se parecem com comida, mas não têm vida. É o símbolo da sociedade moderna. Aparência sem essência. Karl Marx, em outro contexto, falava da alienação.
quando o ser humano se desconecta do fruto do seu trabalho. Hoje, meus irmãos de fé, estamos alienados também do que comemos. Não sabemos de onde vem o pão, quem plantou o trigo, o que tem dentro do pacote. O alimento chega até nós embalado, pronto, sem história. E tudo que não tem história, não tem essência, perde alma. Zygmunt Bauman dizia que vivemos em tempos líquidos, meus irmãos de fé, onde nada é sólido, nem os relacionamentos, nem os valores e nem o alimento. Comemos com pressa, em pé, olhando o celular, achando que parar para sentar, comer, apreciar a comida é perda de tempo. A mesa, que era um altar de comunhão, virou um balcão de sobrevivência. E o comer, que era um ato social e espiritual, se tornou mecânico. A sociologia revela que nunca houve tanta comida e tanta carência ao mesmo tempo. Carência de tempo, de partilha, de presença. Porque o problema da fome hoje não é só de pão, mas de sentido. A alma também sente fome. E nenhuma refeição ultraprocessada é capaz de saciar isso. Nosso corpo é uma máquina perfeita e o Criador criou alimentos essenciais e necessários para este corpo funcionar bem. Na Bíblia Sagrada, nosso manual da vida, o alimento sempre foi um canal de revelação. Deus alimenta o povo no deserto com o maná. Jesus se revela como o pão da vida. O alimento é usado como ponte entre o divino e o humano. E se o pão representa o corpo de Cristo, comer é também um gesto de comunhão espiritual. Mas olha só que contraste. No tempo de Jesus, o pão era fermentado com paciência, feito com mãos humanas, compartilhado entre amigos e família. Hoje, ele é produzido em massa, cheio de aditivos e comido sozinho. A pressa substituiu a paciência. O excesso substituiu o essencial. E de alguma forma, o pão perdeu o espírito. Quando o alimento perde o tempo do cuidado, ele também perde a presença. E é por isso que o comer se tornou um ato ansioso. Estamos cercados de alimentos, mas espiritualmente famintos. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa passagem não nega o pão. Ela apenas nos lembra que o pão material precisa estar em comunhão com o pão espiritual. Porque o alimento que entra pela boca também deve nutrir a alma. Por isso, alimentar-se de forma saudável e consciente é hoje, meu irmão de fé, um ato de resistência espiritual. Resistência contra um sistema monótono que quer nos ver cansados, doentes e dependentes. Resistência contra a pressa que rouba o sabor da vida, a arte de apreciar a cada instante. Será que não estamos com tanta pressa, a ponto de não saber aproveitar e apreciar uma singela gota de chuva, um orvalho ao amanhecer,
apreciar o alimento bem quentinho saindo do forno, apreciar o som dos pássaros, o cheiro das flores, o som de um riacho, beber a água e sentindo a água descendo, a água fluidificando, a água restaurando o seu corpo. Essa é a resistência espiritual, de você resistir à pressa. Resistência contra o consumo inconsciente, que transforma o Criador em esquecimento. Quando escolhemos alimentos naturais, quando plantamos, fermentamos, cozinhamos com amor, estamos, na verdade, orando com as mãos. Estamos participando da criação. A cozinha se torna um templo, o forno um altar e o pão um oferecimento de gratidão. O alimento saudável não é luxo, é reconciliação. Reconciliação com a terra, com o corpo e com Deus, nosso Criador tão amoroso. Quando escolhemos o que nutre e não apenas o que enche, declaramos que ainda lembramos quem somos, a nossa real identidade, filhos de Deus, filhos da luz maior que é Deus Pai em nossas vidas. E até o que comemos deve refletir essa luz de Deus em nós. Talvez a pergunta mais espiritual da mesa seja: esse alimento me aproxima ou me afasta do equilíbrio que Deus sonhou para mim? Faça essa pergunta, meu irmão de fé, todos os dias para você mesmo em consciência. E não somente com o alimento, mas para qualquer decisão de sua vida. Essa decisão que irei tomar é com o Espírito Santo? Essa ação que irei fazer, este pensamento que estou pensando agora, me aproxima ou me afasta do que Deus sonhou para mim? Comer é um ato mais democrático e filosófico que existe. É onde a biologia encontra a teologia, onde o corpo e o espírito dialogam. E talvez por isso Jesus tenha escolhido uma mesa para se revelar. Ele não pregou num trono, mas partiu o pão entre os amigos. Porque a mesa é o lugar da verdade. Ali não há máscaras. O pão que se parte revela o coração. Os antigos filósofos gregos, como Epicuro, diziam que o prazer verdadeiro vem da simplicidade. O prazer de um alimento bom, de uma conversa sincera, de um coração em paz. E Jesus, nosso Mestre dos Mestres e Salvador, séculos depois, mostrou isso na prática. O próprio Deus que veio a nós não desprezou o alimento, mas o santificou, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, e nos ensinou que o verdadeiro milagre não é comer muito, mas repartir o pouco. Alimentar-se de forma consciente é um gesto filosófico, é recusar o excesso, é redescobrir o prazer do suficiente, sem desperdiçar nenhum grão de arroz. É agradecer antes de cada refeição, não por status, mas por vida. A doença do corpo, muitas vezes, nasce da doença da alma, e o corpo grita o que a alma silencia. Quando comemos mal, dormimos pouco, vivemos correndo apressados. É o espírito que está esgotado.
A alimentação saudável é, portanto, um retorno à escuta. Escutar o corpo, escutar a terra, escutar a voz de Deus em cada semente. A cura começa quando voltamos a honrar o alimento como dom, quando agradecemos antes de comer, quando respeitamos a natureza do tempo, do plantio, do preparo. A saúde não está apenas no prato, mas na presença. Comer bem não é vaidade, é reverência, porque cuidar do corpo é cuidar do templo do Espírito. Assim está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós. Assim, Jesus não escolheu um palácio para se revelar. Escolheu uma mesa, partiu o pão, distribuiu o vinho e transformou o comum em sagrado. O alimento foi o primeiro sacramento da humanidade. Antes do batismo e da ceia, houve o ato simples de comer. E talvez seja a hora de redescobrirmos esse gesto. Comer não apenas com o corpo, com os desejos da carne, mas com o espírito desperto e consciente. Então, meu irmão de fé, da próxima vez que sentar à mesa, respire bem fundo, olhe o alimento diante de você e pergunte-se: o que estou realmente comendo? Estou me alimentando de pressa, de culpa, de distração? Ou estou me alimentando de gratidão, de equilíbrio, de luz? Que o alimento volte a ser oração, que a mesa volte a ser altar, que o pão volte a ser comunhão diária com Deus, e que em nenhum lar falte o pão, nem o material, nem o espiritual. Porque vivemos em um mundo, meus irmãos de fé, onde o desperdício é tão grande quanto a fome, onde muitos têm muito e muitos não têm nada. E o pão que sobra na mesa de um poderia ser um milagre na mesa de outro. A Bíblia Sagrada conta que o profeta Elias, em suas missões, foi enviado a uma viúva em Sarepta. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição. Mas Elias disse: não temas, porque assim diz o Senhor: da tua panela a farinha não se acabará, e da tua botija o azeite não faltará. Assim está relatado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 ao 14. E assim foi, porque o pouco, quando é partilhado com fé, se torna o suficiente. O milagre da abundância nasce quando o coração é generoso. E a generosidade é uma geradora de milagres e bênçãos. Assim está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Há maior felicidade em dar do que em receber. Então, meus irmãos de fé, que aprendamos a não desperdiçar o que Deus nos confia, a sabermos partilhar, a cuidar do pão de cada dia com gratidão e respeito, porque cada migalha tem um valor diante dos olhos do Senhor. E talvez o verdadeiro milagre que o mundo precise hoje seja o da consciência de que não há falta, mas a má partilha.
Com isso, convido a todos para orarmos juntos por essa claramente espiritual que o Espírito Santo nos concedeu. Senhor, agradecemos por cada semente, cada fruto, cada grão. Ensina-nos a comer com consciência e viver com gratidão. Que o alimento que entra em nosso corpo desperte também a fome de Tua presença. Que sejamos jardineiros do que é vivo e que cada refeição nos lembre do Teu amor, que se reparte e se renova todos os dias. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão sobre alimentação consciente, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra de Deus, que nos restaura, nos vivifica e nos nutre por inteiro. Jesus, o nosso pão da vida. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Feliz dia de hoje, Maanaim, lugar de paz.